Combate ao mosquito Aedes aegypti é destaque durante a sessão da Assembleia. E mesmo com toda a repercussão, a Aedes ainda gera muitas dúvidas nos paraibanos. Sai novo boletim da saúde com números atualizados de microcefalia. Na Paraíba já há 56 confirmações. E ainda, fonoaudiólogos prestam serviço gratuito a crianças e adolescentes no Dia da Motricidade Orofacial. E mais, Tribunal de Justiça mantém proibição de venda de alimentos e bebidas em Areia Vermelha. Hoje é quinta-feira, dia 18 de fevereiro, e o Assembleia Notícias está começando. Bom dia! Vamos conferir agora as manchetes dos principais jornais de hoje na Paraíba e também no Brasil. A Folha de São Paulo traz em sua capa: STF autoriza prisão de réu antes do fim do processo. O jornal o Globo destaca: sem ajuste fiscal, Brasil é rebaixado ainda mais. E o Jornal do Comércio destaca: mais alunos se formam na idade certa. É uma referência ao aumento de jovens até os 19 anos que conseguem terminar o ensino médio no estado de Pernambuco. Nós vamos conferir agora as manchetes dos jornais que circulam hoje no estado da Paraíba. A União: cai o preço do gás natural no estado. O Jornal da Paraíba destaca: políticos ganham prazo para trocar de partido. É sobre a PEC, que está sendo chamada de Janela da Infidelidade, que permite que detentores de mandato mudem de sigla sem perder o mandato até 30 dias depois da promulgação. Vamos conferir também o que é destaque no jornal Correio da Paraíba: Cunha resiste com a ajuda paraibana. E foi por causa do deputado Wellington Roberto, que ontem apresentou um pedido de vista e adiou a apreciação de processo contra Eduardo Cunha no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Na sessão ordinária de ontem, na Assembleia Legislativa, o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya continuou sendo destaque. Surgiu inclusive a proposta de criação de uma frente especial sobre esse assunto. Durante a sessão ordinária, o deputado João Gonçalves destacou a importância da Assembleia Legislativa criar a Frente Parlamentar de Combate à Proliferação do Mosquito Aedes aegypti. De combate ao Aedes aegypti, seja dengue, chikungunya, zika, e que a Assembleia possa fazer a sua parte. Na tribuna, foi anunciada a realização de uma sessão especial e audiência pública na próxima semana sobre os casos de microcefalia relacionados ao Zika vírus. O evento é uma propositura do presidente da Assembleia, deputado Adriano Galdino, em parceria com a Comissão de Saúde. Para que possamos discutir aqui com autoridades, inclusive com a própria doutora Adriana, e autoridades, aproveitar os técnicos internacionais que aqui estão fazendo essa pesquisa, promovida pelo governo federal, o governo do estado, com participação de técnicos renomados, estudiosos desse problema de todo o país, para fazermos um debate aberto. O presidente da Frente Parlamentar da Água, deputado Jeová Campos, foi à tribuna falar sobre a necessidade dos deputados voltarem este ano a visitar os canteiros das obras de transposição do Rio São Francisco. Necessidade da gente voltar a revisitar as obras da transposição para ver quais são os problemas que estão ainda a serem superados. Já durante a votação, 30 projetos foram aprovados, entre eles o de número 389 de 2015, do deputado Hervásio Bezerra, que dispõe sobre o recolhimento e destinação dos pneus inservíveis no estado. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo projeto e dizer de que é oportuno neste momento um projeto desse ser aprovado, porque tem um cunho social. Ainda durante a votação, os parlamentares aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado Ricardo Barbosa, que trata da obrigatoriedade do uso de lâmpadas LED na iluminação de prédios públicos estaduais. E vamos saber agora qual a expectativa para os trabalhos de hoje. Direto do plenário, quem tem as informações é o repórter Vanderlei Filho. Bom dia, Vanderlei, que está ao lado do deputado Buba Germano. Bom dia ao deputado também. Bom dia, Cláudia. Pois é, como você falou hoje aí, mais uma sessão hoje e previstos também muitos projetos que devem ser apreciados hoje para votação. Aqui do meu lado está o deputado Buba Germano, que está deixando a liderança do blocão e passando essa liderança para o deputado Ricardo Barbosa e vai nos explicar mais como é que acontece essa transição. Essa mudança, deputado, já era um acordo?
Na verdade, esse sistema de rodízio é importante, porque dá oportunidade a todos os companheiros cumprir essa missão. Da minha parte, eu só tenho a agradecer a confiança, o apoio que recebi do presidente da casa, dos partidos, e desejar sucesso, não tenho dúvida, da caminhada do companheiro Ricardo. É importante esse sistema de rodízio e, evidentemente, que tem que cumprir a minha missão. Durante esse primeiro ano, nós realmente não perdemos nenhuma matéria, que existe uma diferença do líder do governo e o líder do bloco partidário, que é exatamente para ter uma boa articulação, para a gente não perder as matérias na casa. Então, cumpri minha missão, a mim só resta agradecer e desejar sucesso aí ao companheiro Ricardo Barbosa. Pois como é que o senhor faz a avaliação desse período que o senhor passou? Porque o senhor teve que trazer muitos temas aqui, alguns inclusive que trouxeram muitos debates. Que avaliação que o senhor faz? Eu faço bastante positiva. Para mim foi um grande aprendizado, eu não tinha experiência com o Poder Legislativo, mas procurei cumprir a missão e vou continuar, evidentemente, traçando temas com alguns parlamentares da casa, pensando na Paraíba. Nós temos uma crise hídrica, nós temos uma questão importantíssima de evolução da energia renovável, eólica, por exemplo, na minha região, existem vários projetos sendo implantados, e aí vou dedicar também mais à Comissão de Educação e à Frente Parlamentar Municipalista, num ano de crise que nos preocupa, mas que não abrirei mão das prerrogativas, porque fui gestor e compreendo como funciona realmente um gestor da responsabilidade do governador Ricardo a nível de estado da Paraíba. Lamentavelmente, alguns segmentos da oposição querem traçar um cenário que aqui nós vivemos num celeiro de excelência, num país que acaba de ostentar o pior desempenho econômico do país, os dois países piores do mundo. Então, eu, pelo contrário, eu me orgulho de ainda fazer parte de um grupo, de um governo que pensa nos paraibanos, que mantém o equilíbrio financeiro do Estado, mantém um calendário de obras estruturantes no Estado da Paraíba e, evidentemente, que entre a crítica da oposição, eu fico do lado do equilíbrio financeiro do Estado. E aí o senhor, quando faz um comparativo entre 2015 e 2016, o senhor observa que os mesmos temas que foram abordados no ano passado, como crise hídrica, como crise financeira, devem permanecer agora em 2016 ou já tem temas que foram vencidos e que devem passar para outros? Como é que o senhor avalia? Não, o hídrico não foge, até porque tivemos algumas chuvas, mas não no sentido de repor os nossos reservatórios. Na minha região choveu 100 milímetros. Então você vê a vegetação toda verde, mas os açudes continuam secos. O açude Várzea Grande, que abastece minha cidade, Picuí, só chega agora ao final de março. Então esses temas, eles permanecerão. Até porque eu, o companheiro Jeová Campos e outros mais, mesmo com crise hídrica ou sem crise hídrica, nós vamos ficar com esse tema, porque um dos grandes problemas do nosso país é que quando passa a seca, esquece das obras estruturantes. E nós temos que nos preparar para receber água do São Francisco, seja em 2016 ou 2017, e aí o gerenciamento e a gestão do recurso hídrico é fundamental para que a gente possa potencializar isso aí. Então, não podemos deixar morrer esses temas. Então, tenho certeza absoluta que tem pensadores aqui na casa que irão promover aqui o bom debate pensando na Paraíba. Ok, deputado, muito obrigado pela sua participação. Tá aí, Cláudio, temas que devem permanecer agora durante 2016. É com você. Ok, Vanderlei, obrigada pelas informações. E o Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba negou ontem um agravo que foi impetrado pela Associação dos Empreendedores do Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha. Com essa decisão, fica mantida a proibição de venda de alimentos e bebidas em Areia Vermelha, conforme uma decisão tomada anteriormente pelo presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, o desembargador Marcos Cavalcante, que também foi o relator desse agravo. Ele citou a premissa de que o interesse público se sobrepõe ao individual e ressaltou a imperiosa obrigação do Estado de preservar o meio ambiente. Em instantes, além do medo, o paraibano também tem muitas dúvidas sobre o Aedes aegypti e sai mais um boletim sobre notificações de microcefalia. Estamos conferindo aí imagens do trânsito no cruzamento da Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho com o Manuel Arruda. Quer dizer, o retorno de Manaíra com o Manuel Arruda, o trânsito fluindo normalmente nesse momento. Nós voltamos em instantes. O
mosquito Aedes aegypti virou o personagem mais famoso no noticiário brasileiro por causa da transmissão de dengue, chikungunya e zika. Mas apesar de todo o medo que ele gera, ele também é alvo de muitas dúvidas, sobretudo depois que se descobriu essa relação entre o Aedes e a microcefalia. Aedes aegypti, um mosquito, inúmeras questões e muito medo. É ele o transmissor de doenças como a dengue, a febre chikungunya e o zika vírus. Este último tem deixado mulheres inseguras ao engravidar por causa da relação com a microcefalia em bebês. Enquanto a população se depara com os números alarmantes dessas doenças, muitas questões sobre o mosquito Aedes aegypti surgem. Nas ruas, elas são muitas. E nós fomos atrás de algumas respostas para entender por que o mosquito tem se apresentado tão potente. Na Universidade Federal da Paraíba, a pesquisadora Fabiola Nunes passa a maior parte do tempo estudando o Aedes aegypti. Qual a origem do Aedes aegypti e como ele chegou no Brasil? Ele não é um mosquito nativo do Brasil, né? Ele entrou no Brasil no século XIX, provavelmente através dos navios que traziam escravos da África para cá. Então, é um mosquito que tem a sua origem no Egito, daí o nome Aedes aegypti. Você já viu um ovo do mosquito, uma larva? Sabe o ciclo? Esta é outra dúvida frequente. Como acontece o ciclo de vida e reprodução dos mosquitos? O ciclo de vida do mosquito, ele compreende várias fases. Então, a primeira fase é a fase de ovo. Essa fase, ela dura mais ou menos uma semana. Então, uma semana após a oviposição, esses ovos se transformam na fase seguinte, que é a fase de larva. A fase de larva, ela dura também mais ou menos uma semana, varia um pouco de acordo com a temperatura. Quanto mais quente, né, melhor o desenvolvimento da larva, então é menor o tempo de transformação dela para a fase seguinte. Depois da fase de larva, a gente tem a fase de pupa e logo em seguida a fase de adulto. Quais áreas os mosquitos gostam de viver? É um mosquito urbano, ele tem hábitos urbanos, então ele gosta de viver próximo das nossas casas, muitas vezes dentro das nossas casas, por conta da questão da preferência alimentar dele por sangue humano. E o mosquito tem característica de mudar diante tudo que é posto como forma de combate. É verdade que o suor atrai mosquitos? Não só quando a gente transpira, mas nós produzimos gás carbônico, né, e a gente libera diversas substâncias na nossa pele, no nosso suor. O nosso cheiro, ele é atrativo para o mosquito. Então, quando a gente usa um repelente, né, uma das ações do repelente é mascarar esse cheiro que a gente produz, essas substâncias que a gente está liberando no nosso corpo e evitar com que o mosquito seja atraído, então, por essas substâncias e venha até a gente. Mas de todas essas curiosidades, a mais importante, sem dúvidas, é a forma de se livrar de vez deste mosquito. É um mosquito que tem um potencial de adaptação muito grande, então a gente precisa ter um cuidado redobrado, porque ele tanto se adapta com relação aos inseticidas que são utilizados normalmente para combatê-lo, então ele produz resistência, ele se torna resistente ao longo do tempo, e além disso ele se adapta a outras situações. Então hoje a gente já conseguiu comprovar em laboratório que ele se reproduz sim em água suja também. Então, não é só água limpa e água parada, né, como a gente ouve falar há muito tempo, que realmente é a preferência dele, mas não é um fator de impedimento do desenvolvimento do mosquito. Então, o que a gente fala que hoje é efetivo no combate do mosquito é eliminar qualquer fonte de água, né, que a gente possa eliminar e que possa se tornar um criadouro, seja ela água suja ou água limpa, seja parada ou não, porque ele tem um potencial de adaptação muito grande. O governo do estado convocou ontem os 120 aprovados na fase intelectual do curso de formação de oficiais da Polícia Militar para realizarem no próximo dia 28 de fevereiro a avaliação psicológica. Esse exame será realizado no Centro de Educação da Polícia Militar, no bairro de Mangabeira, a partir das 9 da manhã. A avaliação analisa questões como aptidões específicas, memória, destreza, dentre outras, conforme descreve o edital do concurso, que pode ser acessado na página da Polícia Militar. O endereço é www.pm.pb.gov.br, no link de concursos públicos. E o Ministério da Saúde divulgou ontem mais um boletim sobre a microcefalia. E na Paraíba, 56 casos já foram confirmados.
De acordo com o boletim divulgado ontem pelo Ministério da Saúde, atualmente estão sendo investigados no Brasil 3.935 casos suspeitos de microcefalia. Outros 508 já foram confirmados em 223 municípios. Desde que as notificações foram iniciadas em outubro do ano passado, já são 108 mortes de bebês, mortes essas suspeitas de terem sido provocadas pela microcefalia. Já aqui na Paraíba, 423 crianças são suspeitas de ter a microcefalia. Outras 56 já tiveram a confirmação. A boa notícia é que a Organização Mundial da Saúde anunciou que vai liberar 56 milhões de dólares para os países com maior incidência do Aedes aegypti e também de microcefalia. Esses recursos vão ser destinados para ações como campanhas de conscientização e também para a pesquisa. E o Brasil vai ser um dos países beneficiados. Simon Cavalcante para o Assembleia Notícias. No próximo bloco, fonoaudiólogos prestam serviço gratuito a crianças e adolescentes no Dia da Motricidade e Prefeitura de Marcação inscreve para concurso público. Estamos conferindo aí o trânsito nesse momento pelas câmeras da CEMOB no Viaduto do Cristo. Voltamos em instantes. Hora de conferir a previsão do tempo para hoje em 3 regiões do estado da Paraíba. Em Cabedelo, a quinta-feira deve ser nublada e com chuva a qualquer hora, temperatura mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Guarabira, no Brejo Paraibano, tempo nublado pela manhã com possibilidade de chuvas à tarde e à noite. A máxima pode chegar a 35 e a mínima fica na casa dos 24 graus. Em Patos, dia nublado também, com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto, a temperatura mínima é de 23 e a máxima de 36 graus. E a Prefeitura de Marcação está inscrevendo até o dia 26 desse mês para um concurso público com vagas para nível fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 880 até R$ 5.445. As informações complementares sobre esse concurso podem ser obtidas no site da organizadora do concurso. O endereço é www.faceteconcursos.com.br. Fonoaudiólogos da Paraíba realizaram ontem um mutirão gratuito do teste da linguinha. Foi uma forma de comemorar o Dia da Motricidade Orofacial. Um dia inteiro de atenção à saúde vocal das crianças. Fonoaudiólogos se reuniram para atender de graça crianças e adolescentes com idades entre 0 e 17 anos que apresentam alguma alteração na sucção, na deglutição, respiração ou fala. Essas dificuldades, esses problemas, eles podem acarretar o que na vida de uma criança? Olha, esses problemas eles podem ser congênitos ou adquiridos. Problemas como sucção, uma má sucção, que acarreta uma má nutrição, engasgos, uma mastigação errada, que acarreta mordida cruzada, problemas faciais, respiratórios e a fala, que é onde o maior número de crianças. O dia também serviu de chamamento para que as mães façam o teste da linguinha nas crianças de 0 a 1 ano de idade, para identificar possíveis problemas futuros na fala, na deglutição e na mastigação dos bebês. Foi a oportunidade que Dona Veronice esperava para saber se está tudo bem com a neta Eloá, de 10 meses, que ainda não havia feito o teste. Está tudo bem com ela. O teste da linguinha é uma verificação dessa adequação da função, que o bebê já nasce com ela, que é a sucção e a deglutição adequada. Então é feito um teste super rápido. A fonoaudióloga vai ver se esse frênulo está adequado, com tamanho adequado, se as funções de sucção e deglutição estão adequadas, para daí esse bebê ter uma vida normal em desenvolvimento de tais funções. Caso esteja alterado, a gente encaminha para os serviços especializados em ortodontia e pediatria para fazer um procedimento chamado frenectomia. Júlio César tem 4 anos, já fala, mas tem dificuldade em pronunciar algumas palavras. Olha só como ele fala jacaré. Cacaré. Essas trocas frequentes de fonemas trazem dificuldades no dia a dia da criança. Por isso, a mãe aproveitou o momento para ouvir os especialistas. Tem muita dificuldade. Ele se aperreia, chora, diz que não sabe falar. Aí eu resolvi procurar.
Após uma avaliação de fonoaudiólogos e estudantes de fonoaudiologia, o diagnóstico. Ele tem uma certa dificuldade da mastigação. A mãe refere que ele mastiga muito rápido, não bilateraliza a mastigação realmente, o alimento fica só unilateral, que não é ideal, porque isso altera a formação craniana. E ele também apresenta troca fonêmica. Agora, Júlio César deve ser encaminhado ao atendimento específico para ajudá-lo a superar essa dificuldade, assim como as outras crianças atendidas neste Dia da Motricidade. Em outras datas, os pais podem evitar problemas na fala e ajudar no desenvolvimento vocal das crianças com uma simples visita a um fonoaudiólogo. Eles têm que observar durante a noite como é o sono dessa criança, se é um sono tranquilo, a forma como a criança respira, se pela boca, se pelo nariz, como ela mastiga, se ela tem dificuldade na hora de deglutir, se ela projeta a linguinha para fora quando deglute, até a própria formação dentária, né, se está adequada ou não. Uma campanha contra o trabalho infantil foi lançada ontem pelo Ministério Público do Trabalho na Paraíba. Cerca de 3.000 denúncias de trabalho infantil chegaram ao Ministério Público em 2015, uma média de 745 novas vítimas por dia. O objetivo da campanha é envolver a sociedade na discussão para combater esse tipo de exploração. E o Assembleia Notícias vai ficando por aqui. Não deixe também de acompanhar o nosso trabalho na internet. O endereço é al.pb.gov.br. Nós também estamos no YouTube e lá você pode nos procurar no endereço youtube.com/legislativopb. Tenham todos um bom dia e até amanhã.